Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas. E se você está começando agora a investir em fundos imobiliários, não deixe de acessar também a nossa página do curso de fundos imobiliários, que agora está na sua segunda edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o João Pádua, que é diretor executivo do Clube FI. Tudo certo aí, João? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite para participar do seu programa. É um enorme prazer, além de participar do programa, participar do Clube FI. Dada a minha recém-chegada, estou muito feliz de estar trabalhando aqui com vocês e espero poder ajudar hoje com o seu programa. Não, com certeza, João. E hoje também temos a participação especial do Rodrigo Cardoso de Castro, que é o sócio fundador do Clube FI. Tudo certo aí, Rodrigo? Oi, Thiago, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para poder falar aí, principalmente aí dessa novidade aí, que é a entrada do João Pádua como nosso diretor executivo. Então tá certo, Rodrigo. Então, João, eu gostaria de falar aqui, a gente vai falar sobre vários assuntos, somente dada a sua experiência, né, no mercado financeiro, somente no mercado de renda variável. Então, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória profissional, até de chegar aqui, né, como diretor executivo aqui do Clube FI, focado em fundo imobiliário, até para o pessoal entender um pouco como que você realmente pode acrescentar nessa entrevista, né, um conteúdo interessante que a gente vai tratar aqui, principalmente do segmento de renda variável. Ok. Thiago, eu vou passar, respondendo a sua pergunta, eu vou passar um pouco pelo meu histórico, o que eu fiz no mercado financeiro. Vou passar rapidamente para também não entediar muito o nosso espectador e, se você quiser, pode interromper em qualquer momento para, se quiser entrar em algum detalhe. Desculpa, já vou fazer uma interrupção aqui. Tem que apresentar que a gente está numa nova sede agora, né, Paulo? É a nossa nova sede aqui em São Paulo. Estou gravando diretamente dela. A gente espera fazer mais programas, né? Além de, obviamente, reuniões com os players do mercado, mas também fazer, talvez, lives, entrevistas e poder compartilhar tudo que a gente vive aqui no mercado financeiro de São Paulo com quem não vive em São Paulo e quem está entrando no mercado financeiro agora como investidor, ou de alguma outra maneira, seja como estudante, que a gente tem bastante contato com essa turma também. Então, a nossa sede está aqui à disposição do mercado, especificamente aí do mundo, né, da indústria de fundos imobiliários. Então, eu comecei no mercado financeiro trabalhando na mesa institucional, né, que se chama atendendo os investidores institucionais, que são os fundos de pensão, os hedge funds, os asset managers, e também peguei um pouco de pessoa física, né, que seria, na época era o private banking do Banco Suíço, né, que é o Banco UBS. Na época era o Banco UBS. Aprendi muita coisa, entrei em renda variável, mais ligado a ações, um pouco depois eu entrei na parte de derivativos, e sempre ajudando e assessorando os investidores estrangeiros, porque basicamente esse era o foco, né, da sede do UBS aqui no Brasil. O UBS depois comprou o Pactual em 2006, né, 2006 para 2007, virou um superbanco, eu mudei para São Paulo. Superbanco em termos de número de operações, né, de IPOs, follow-ons, accelerated book buildings, dentro de estruturação de outros produtos e tudo mais. Foi uma experiência muito enriquecedora, com uma equipe muito boa, a gente estava ali na vanguarda do mercado fazendo novos produtos e tal, e nesse momento eu entrei num departamento ali da área de renda variável, né, que a gente chama de equities, né, dentro dos bancos, e foi um produto que eu gostei muito, me trouxe uma experiência muito diferente, que foi o market making, né, o formador de mercado. É um produto que você ajuda as empresas
a entender o mercado, você promove liquidez de ativos muito pouco líquidos, empresas que naquela época, né, em 2007, 2008, antes da crise, a gente fez dezenas, né, centenas de operações, na verdade, foram umas 120 operações, e tinha muito ativo novo. E eu até fazer um paralelo, né, chegando no final da sua pergunta, né, vou tentar intercambiar aqui. Naquela época, aquele mercado era muito novo, tinham muitos ativos novos. Eu vejo que hoje no mercado de fundos imobiliários tem muito espaço para ter novos produtos, novos fundos, para estimular a liquidez no mercado secundário. Hoje, né, estou aqui no Clube FI, nós não somos banco nem corretora, mas eu vejo que ainda tem muito espaço para desenvolver mais ainda esse mercado e trazer um pouco dessa minha experiência de assessorar, né, as empresas, assessorar os investidores, desenvolver, né, o mercado, assim como eu fiz diversas vezes com diversos ativos, diversos setores nessa época. E, bom, foi uma época muito rica e dentro de um outro segmento, né, além dessa parte aí de assessoria, eu tinha que tomar muito risco operando, né, para estimular a liquidez. Você imagina que a gente chegou a fazer 3 IPOs em uma semana, os investidores não têm tanto tempo disponível para operar, por exemplo, né, no mundo de renda variável, operar Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, né, que são as maiores empresas hoje, as mais líquidas, e de repente operar uma empresa que acabou de abrir capital na Bolsa ontem. Então, primeiro ele vai nas mais líquidas, e depois ele vai olhar, e quando ele olhava, né, esses novos ativos. Então, eram muitas coisas novas disputando a atenção do mesmo investidor, né? O mercado, o número de investidores não tinha crescido tanto, né, quanto o número de novos ativos. Então, precisava, né, de ter esse profissional, né, de ter esse serviço, de, por exemplo, colocar uma oferta de compra, uma oferta de venda, para o investidor olhar para o mercado e ter uma referência de preço. Então, começando a fazer isso, a gente tinha que, por exemplo, tomar esse tipo de risco, estimular o mercado para dar o conforto para o investidor olhar e falar, bom, se a ação fechou a R$10, hoje a oferta de compra está a R$ 9,90, a oferta de venda está a R$10,10, R$10,10. Então já existe uma referência de preço, né? Então isso me ajudou e me deu muita experiência de trading, né? De comprar e vender ações, de tomar risco. Então fiquei durante uns 9 anos praticamente comprando e vendendo ações, estimulando liquidez, estimulando novas empresas, né, novos setores, ajudando a criar esse mercado. Isso foi bem bacana, estou até me prolongando um pouco aqui, mas porque teve um efeito muito, muito legal no mercado brasileiro, né, e também no mercado americano e mexicano, que o México, por exemplo, apesar da grande proximidade com o mercado americano, ele veio no Brasil, né, veio lá na nossa mesa, veio na B3, né, na Bovespa na época, para copiar o modelo brasileiro e não o modelo americano de promoção de liquidez. E a gente fez parte, né, de muitas coisas novas, bacanas aí do mercado. Logo depois, assim, acelerando um pouquinho mais, eu quis dedicar um pouco mais de tempo a isso, porque eu vejo muitas semelhanças com o mercado de fundos imobiliários, tá? E também por isso o meu interesse. Mas não só por isso, eu vou chegar lá. Então, fiz bastante coisa, muitos produtos ali e tal, e depois decidi sair para montar um banco. Tá? Então, eu saí na época do BS, era o BS Pactual, que depois virou BTG Pactual, e saí para montar o banco, vai ser o Banco Brasil Plural. Né? Então, eu saí na época junto com um grupo de pessoas para montar as primeiras empresas financeiras, que foram a corretora de valores, depois o banco, depois nós compramos uma corretora que tinha uma grande capilaridade no mercado, né, vamos dizer assim, dos investidores de pessoa física, e desenvolvemos o banco, fiquei mais 7 anos nessa frente. Nos meus últimos anos, eu entrei no mundo digital, né? Vou colocar assim, no mundo que seria o varejo digital, se usa esse termo, né, no mercado financeiro,
E foi ali que eu me encontrei, onde eu conseguia trazer a minha experiência do mundo institucional, do mundo de investidores estrangeiros, que são investidores muito exigentes, muito qualificados. Você não consegue prestar um serviço mais ou menos bom, né? Você tem que ser realmente excelente para permanecer e ganhar espaço no mercado financeiro. Bom, tanto que a corretora que eu ajudei a montar hoje ela estava entre as top 10 do mercado, hoje está entre as top 5, né? Então, e a equipe que está lá realmente é uma equipe muito boa, que construiu muita coisa, e eu tenho orgulho de ter participado da construção, né, dessa empresa. E então, nos últimos anos, voltando, né? Nos últimos anos eu entrei de cabeça nesse mundo digital, no mundo de investidor pessoa física, e vi como os investidores pessoa física eles não tinham bons serviços, bons produtos à disposição, né? Eles não tinham tanto quanto os institucionais. Então, eu vi que tinha um espaço para oferecer coisas boas e trazer a minha experiência para as pessoas que estão chegando agora no mercado. Foi até nessa época que eu conheci o Clube FI, conheci o Thiago, né, em primeira mão, depois o Rodrigo, porque eu vi que o grande problema do investidor pessoa física é chegar na bolsa e se encontrar. Porque você chega no mercado financeiro e encontra um monte de coisas. Você tem corretora que fala, corretora, o banco, né, que diz que é um shopping, né, financeiro, que tem prateleiras e prateleiras de produtos. Só que o novo entrante, né, o investidor que acabou de dar o primeiro passo no mercado financeiro, fica completamente perdido. E não é raro, né, você encontrar no YouTube aquelas promessas maravilhosas. Dobre seu dinheiro em um mês, eu vou te dar uma solução aqui sensacional para você enriquecer em 2 tempos. Aí no meio desse caminho apareceram as criptomoedas, Bitcoin, todo mundo ficando rico, milionário. Fala, por que eu compro ação? Para que eu vou investir? Para que eu tenho que esperar 5, 10 anos para gerar um patrimônio se eu posso ficar milionário? João, desculpa te interromper, porque, enfim, só para a gente conectar até a segunda pergunta que já estava programada na minha pauta, que então você fez essa transição, né? Você estava numa instituição que todo mundo conhece, de grande porte, né? Um banco de investimentos. Depois você cria uma outra estrutura, né? Trabalhando também num outro banco de investimento, mas mais focado, que é o nosso público, né? Através de uma estruturação de uma corretora de valores, que atende investidor pessoa física, que também aqui é o público do Clube FI, e você é um especialista, então, em renda variável, né, como você colocou. Então, você já começou a entrar no assunto, que é justamente essa pergunta que eu queria te fazer. Para que tipo de sugestão você poderia dar para o investidor que está começando a se interessar agora em renda variável, né, que começou a ter esse ambiente de queda de juros já há um tempo, porque as pessoas estão estudando alternativas, então tem gente que nunca entrou nesse mercado, e como você falou, né, então agora você pode dar continuidade, as pessoas começam a acessar materiais na internet, até as próprias corretoras, e fica aquele mundo enorme, né, de possibilidades, e acaba ficando perdido. Então, como que o investidor pode começar com maior segurança? Pode, inclusive, Thiago, me interrompe mesmo, porque às vezes eu começo a falar e preciso de um break. Porque para mim essa história toda ela faz muito sentido. Como você pediu para eu contar sobre a minha vida, né? Então essas coisas surgem muito, muito automaticamente. Pulando direto para como as pessoas devem começar, eu no ano passado produzi alguns conteúdos, e-books, vídeos e tudo mais, justamente para tentar, né, ajudar as pessoas. E o que eu dizia e continuo dizendo é que o investidor tem que focar. Ele tem que escolher algum assunto, porque existem muitas propostas indecentes de riqueza, de gerar patrimônio, ou dinheiro muito fácil. E não tem nada fácil. Tá? Realmente não tem fácil. E se você ficar pulando de galho em galho, né? Vou estudar um pouco aqui de criptomoeda, vou estudar um pouco de opção, vou estudar um pouco de swing trade. Chega uma hora que você fica perdido, você não entende nada. E quando você também para, né? O investidor para estudar muito, ele cria muita ansiedade, porque ele acaba estudando demais e não fazendo nada.
Então, esse é um grande perigo, é você estudar muito, querer se qualificar demais, fazer muitos cursos, ler muitos livros e não fazer nada. Então, quando chega a hora de fazer alguma coisa, normalmente o investidor faz besteira. E fazer besteira no mercado financeiro só tem um resultado, que é perder dinheiro. Então, e a única pessoa que fica bem, desculpa interromper, a única pessoa que fica bem nessa história aí de promessas de enriquecer fácil é quem vende essas promessas, né? Aí sim, se ela conseguir vender essas promessas, porque a gente está vendo isso com uma frequência muito grande, principalmente no YouTube, de você dobrar o patrimônio, quintuplicar o patrimônio e até mesmo multiplicar por 10 o patrimônio num período muito curto, de modo supostamente com risco, sem risco, ou então com risco baixíssimo, uma coisa que obviamente é uma farsa, né? Isso a gente está vendo muito no mercado e o investidor que está começando agora tem que tomar muito cuidado com isso aí, né, Padre? Tem que tomar muito cuidado. E eu, quando estava à frente ali do Nova, chegando, transferindo lá seus 10, 20 mil, 50 mil reais, comprando um relatório qualquer e falando, olha, eu quero fazer o que está escrito aí. Eu falei, mas eu, né, a minha equipe, que tinha muita gente boa, qualificada e sênior, que eu sempre preferi trabalhar com uma equipe menor e muito qualificada e mais sênior do que colocar 30 pessoas, 50 pessoas, né, numa sala com pouca qualificação, dando uma assessoria fraca, né, e frágil para quem está chegando. Então, você sabe qual é o risco, né, não, mas é que está dizendo, se eu comprar e tal, eu vou duplicar e não sei o que e tal, e se eu perder o dinheiro, tudo bem. Poxa, como é que pode assim perder tudo bem? Isso aqui não é um bingo, não é um cassino, não é se perder tá tudo bem, isso não é um jogo, entendeu? Isso aqui é um investimento, por exemplo, instrumentos de derivativos, eles têm diversas funções importantes no mercado financeiro para você conseguir ter longevidade, né? Construir patrimônio, proteger o patrimônio, fazer estruturas que atendem um cotista, um pensionista, né? no final das contas, e esses são os objetivos legítimos, não são os objetivos de jogar, de brincar, se perder tudo bem. Então, eu fui vendo essas coisas e fui vendo também a dificuldade de falar, de me comunicar com as pessoas e dizer que isso não está certo, né? Então, só voltando aqui para o que o outro me perguntou, tá? Antes de me estender demais nessa... Então, você tem que focar. Não dá para você ficar pulando de galho em galho. Escolhe alguma coisa, estuda, faz um curso, 2 cursos, 1, 2 livros, segue a turma no YouTube, nas redes sociais, as pessoas sérias, né? E você consegue ver quem são as pessoas sérias pela reputação, pelos comentários que existem, porque quem não faz um trabalho sério não fica muito tempo no mercado. Né? Então, você pode sempre procurar, né, a recorrência de resultados ou de relatórios, a seriedade das casas, né? Eu digo casas como bancos, corretoras, o que eles oferecem. Então, você consegue buscar essa história. Mas foca. Porque se você ficar pulando de galho em galho, você vai deixar um pinguinho de dinheiro em cada lugar e, no final das contas, você vai sair de bolso vazio. Deixa eu fazer uma pergunta. Entre todas as alternativas disponíveis para o investidor, o que mais chamou a atenção sua em fundos imobiliários? Você já foi até além, né? Porque dentro dos produtos que eu acho que são bons, né? O fundo imobiliário é um excelente produto, né, do mercado financeiro, com uma porta de entrada, assim, tanto como porta de entrada, como médio prazo, longo prazo. Quais que são as facilidades, né? O que me chamou a atenção e por que eu estou no Clube FI? Antes de entrar no Clube FI, para não parecer que estou fazendo só propaganda da casa, quando a gente se conheceu lá atrás, há 2 anos atrás, ou talvez até um pouco mais, eu já tinha montado um projeto de ter alguns produtos importantes na prateleira para apresentar para os investidores que estão chegando no mercado financeiro. E um dos produtos principais era o fundo imobiliário. Eu fui ver quem tinha mais relevância, quem tinha o melhor produto, quem tinha seriedade, tinha uma boa plataforma, né, para ajudar as pessoas a entrar nesse mercado, era o Clube FI, dentro dos fundos imobiliários. Era o maior, o melhor. Eu falei, cara, vou... E foi aí que eu conheci o Outro, que a gente mantém esse relacionamento há muito tempo. Mas o que me chamou a atenção, até conversando, tá, pessoal, falando com vocês aqui na entrevista,
óbvio que o Rodrigo e o Thiago, a gente conversa muito, a gente trabalha junto, e eu vou responder essa pergunta com uma frase do próprio Rodrigo. Ele fala o seguinte: para você gostar, para você se encantar pelos fundos imobiliários, é só ler a descrição. O que é o fundo imobiliário? Olha só, o fundo imobiliário, ele tem uma regra, né, que os fundos devem distribuir pelo menos uma vez a cada 6 meses dividendos. Só que virou uma prática no mercado brasileiro distribuir dividendos todo mês. Então, para quem está entrando, é muito bom, por exemplo, em relação ao Tesouro Direto, que paga 2 vezes por ano. E, bom, não vou entrar no detalhe do Tesouro Direto, que não é um produto que eu curto muito, tá? Porque tem algumas características, por exemplo, só um parênteses aqui. Quando você entra no Tesouro Direto, o primeiro dinheiro que você coloca, você já paga a taxa de custódia do ano inteiro na largada. Se você resolver resgatar seu dinheiro no dia seguinte, você já pagou 1 ano de custo, tá, de taxa de custódia. Então, já começou, para mim, já começou mal. Então, é o seguinte, nos fundos imobiliários, tá, voltando para o fundo imobiliário, você coloca o seu dinheiro, paga a taxa de corretagem se a corretora te cobrar, porque tem muita corretora hoje em dia que não cobra taxa de corretagem, também zeraram taxa de custódia. Então, basicamente, você coloca o seu dinheiro, transfere o dinheiro para a corretora, compra, e em 3 dias esse fundo imobiliário está na sua conta corrente, vamos botar assim, que é a sua conta de custódia. E a partir dali, qualquer provento, tá? Qualquer dividendo, qualquer dinheiro, ele já cai na sua conta. Então, para quem está entrando, é muito bom porque você, 1 mês depois, já tem um ponto de contato, né, entre aspas, que é você ver o dinheiro caindo na sua conta. Se você compra uma ação de uma empresa, você não sabe exatamente qual é a data que ele vai pagar um dividendo ou um juro sobre capital. Algumas empresas até têm uma recorrência mensal ou anual, mas o fundo imobiliário, praticamente todos, somente se tiver lucro e tal, etc., tiver dinheiro para distribuir, ele vai te pagar no mês seguinte, no outro mês de novo, e no outro mês de novo, e no outro mês de novo. Então, você começa a ver esse dinheiro entrando muito rápido. E esse rendimento mensal, ele é isento de imposto de renda. Então, cara, a gente que já paga imposto pra caramba. A torta direita. A gente acorda, trabalha 3, 4 meses do ano já só para pagar o leão. Pô, tem um rendimento que cai no seu bolso, você não paga imposto de renda, eu acho que isso é bem legal. É uma regra que existe hoje, a gente não sabe até quando vai durar, mas é uma coisa que deixa o produto mais interessante, né? Então, ainda falando sobre esses rendimentos, vamos supor que você tem um apartamento, uma loja comercial, você recebe um aluguel. Tem que pagar imposto de renda ali todo mês. Você até sabe que tem gente que paga imposto, tem gente que não paga, mas aí fica aquele negócio, pô, paga tudo, não paga. Não sei. Então, é uma dor de cabeça. Além de ter todas as dores de cabeça de manutenção do imóvel, quem é o inquilino, vai ter uma obra, estourou um cano e tal. Então, o paralelo para mim entre você ter um imóvel físico e ter um fundo imobiliário, quando começa a pensar em manutenção, em cano estourado, eletricista, problema com o apartamento ficou vazio, e um apartamento, a média do preço de um apartamento, não sei no Brasil, mas não tem muitos apartamentos de 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, né? Tanto que existe o programa Minha Casa Minha Vida justamente para dar acesso para a população brasileira para apartamentos, né, ou moradias num valor muito mais baixo. Então, de fato, não existem muitos produtos nesse valor, tá? Normalmente no mercado, só existem quando tem esse tipo de incentivo. Ao passo que se você for investir em fundo imobiliário, você com 100 reais, 1.000 reais, você já consegue comprar e ter exposição, né, o que a gente fala, exposição a esse tipo de risco, a esse tipo de retorno. Já consegue ter renda de imóvel com muito menos dinheiro, sem pagar imposto nos rendimentos mensais. E se por acaso você comprou uma torre de escritórios, um shopping, um galpão logístico, e esse imóvel valorizou ao longo do tempo, você também ganha esse dinheiro da valorização. Se ele tem uma boa localização, se ele tem uma boa administração, que tem uma vacância, né, que a gente chama que ele ficar vazio, né? Se ele fica pouco vazio, então você vai ter bastante rendimento. Essa valorização, né, ao longo do tempo, pela localização, pela qualidade do imóvel, nessa valorização você paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Então tem um rendimento que você não paga e tem um rendimento que você paga. Mas esse mensal que pinga todo dia, todo mês no seu bolso, esse é isento. Então, essas são algumas características, tem mais características. Tem uma coisa muito importante, tem uma coisa muito importante que está acontecendo agora, que a gente está observando, é que o número de investidores de fundos imobiliários vem crescendo fortemente.
já ultrapassamos a marca de 200 mil investidores. E o que está acontecendo, pelo menos no meu olhar? Que a taxa de juros ela está no menor nível histórico, né? E o investidor de renda fixa ele está se vendo obrigado a arrojar um pouco mais no investimento. E quando ele olha para fundo imobiliário e olha para ações, ele vê que o fundo imobiliário está ali entre a renda fixa e ações. Então, para o investidor que é conservador, que é a maioria dos casos do brasileiro, ele tem preferido entrar na renda variável através de fundos imobiliários. Então, por isso que a gente está vendo esse aumento extremamente significativo do aumento de investidores de fundos imobiliários. E isso a gente tem como perceber muito facilmente no CUBEFI, porque quando a gente é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque a gente fomenta, da mesma maneira que a gente fomenta a indústria de fundos imobiliários, você tem também a questão do mercado estar extremamente favorável para o investidor, porque o investidor, se ele quiser mais renda agora, ele vai ter que se arriscar mais, não tem outra escolha. Então, nosso próprio ministro da Economia diz que o Brasil é o paraíso de rentistas, né? Isso tem que acabar. Enfim, isso significa que as pessoas vão ter que fazer investimentos mais arrojados do que ficar lá em renda fixa, ganhando o juro real. Isso aí é uma coisa que é quase que exclusiva do Brasil, né? Que a gente ganhava juros reais assim que nenhum país no mundo concedia, a não ser que se tivessem situações econômicas extremamente desalinhadas, né? Essa é uma... fala que é uma molezinha, né, que o brasileiro carregou durante um tempo, ter taxa de juros a 14% ao ano, né? Para você ter 14% nominal, né, sem descontar a inflação e etc., mas se você quiser esse tipo de rendimento em qualquer lugar do mundo, você vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que se dedicar, vai ter que investir em ações, vai ter que investir em REITs, vai ter que investir em bonds, né? É uma coisa que dá um pouco de trabalho. E como isso eu percebo que para o povo brasileiro, né, não era necessário, e quem já tinha um dinheirinho que sobrou na poupança, ele já investia, já dava um retorno legal, então todo mundo falou, cara, não quero colocar esse negócio de dinheiro na minha agenda, porque a única maneira que as pessoas, na minha interpretação, e eu fiz algumas pesquisas, tá, ao longo do tempo, que confirmam, né? Eu tenho uma opinião um pouco mais embasada, né? Não é a verdade absoluta, né? Obviamente, mas é um pouco mais embasada, que o brasileiro, quando você pergunta sobre investimento, ele pensa em investir na educação, mas é a educação da faculdade, né? Então ele quer aprender um ofício, na verdade, porque e ele quer aprender inglês também. Então vamos botar essas duas coisas. Por que ele quer aprender as duas coisas? Porque com inglês e com um ofício ele pode trabalhar. E trabalhando, ele ganha o dinheiro, né, do salário. Então, a única maneira, ou a principal maneira, né, que o brasileiro enxerga de gerar a sua riqueza é através do trabalho e através do salário. Não é através de investimentos. Então, a gente não tem tanta cultura da poupança, até porque não sobrava dinheiro. Né? Até alguns anos atrás, né, poucas décadas atrás, não sobrava dinheiro para poupar e para investir. E o investimento, quando ele era feito em renda fixa, que tinha uma taxa de juros super alta, e ele não precisava parar para estudar investimento, para diversificar a carteira ou qualquer coisa parecida. Então, hoje é muito difícil de se comunicar com a grande massa e falar, olha, você tem que parar, você tem que montar sua carteira, você tem que estudar, você tem que investir em ações, porque se você ficar na poupança, né, ou na renda fixa, no Tesouro Direto, você vai deixar muito dinheiro na mesa e você não vai conseguir construir o seu patrimônio para depois que você ficar cansado de trabalhar. Quando você é muito jovem, você trabalha 14 horas, 16 horas por dia, X mil horas por semana, mas chega uma hora que você cansa. Eu já até comentei sobre isso. Chega uma hora que cansa. E o que você faz quando você cansa e depende do seu salário para pagar as contas? É o burnout, que é o que a gente vê à torta e à direita, principalmente acho que em todas as cidades do Brasil. Não vou ser injusto e falar que é nas capitais. Porque todo mundo que aprendeu a trabalhar muito para ganhar esse salário e pagar as contas e melhorar de vida. Só que chega uma hora que o corpo esgota. E aí você precisa de pensar numa alternativa. Só que normalmente está tarde demais. Você já se esgotou, você não tem tempo mais para estudar, você não tem tempo para investir, você não tem, porque você tem que trabalhar 12 horas por dia.
E aí você fica naquela sinuca de bico, como é que você sai? Então, eu fiquei durante um bom tempo estudando como eu posso ajudar as pessoas a sair dessa encruzilhada, né? Então, primeiro passo é começar a investir em alguma coisa, né, algum produto que tem uma volatilidade menor, ou seja, aquelas altas e baixas da bolsa, né? Quando sobe, todo mundo está rico, beleza. E quando cai? As pessoas ficam pobres, quebram e saem do mercado. Se cai demais, realmente isso acontece. Nos fundos imobiliários, essa volatilidade de subir e cair muito rápido, em questão de dias, né, ou poucas semanas, ela é menos frequente do que no mercado de ações. Então, isso foi outra coisa como característica dos fundos imobiliários que me abriu os olhos e falou, bom, vou investir um pouco mais nesse produto, né, nessa indústria, porque eu posso oferecer um produto que vai dar mais conforto para as pessoas. Por mais que, de repente, caia o valor da cota, né, do fundo imobiliário, a não ser que ele perca todos os inquilinos, né, ele vai continuar pagando o dividendo mensal. Então, caiu um pouquinho, mas no mês que vem já entra mais um dinheiro na sua conta. Então, essas são algumas das características. Eu falei de volatilidade menor dos fundos imobiliários, a rentabilidade mensal, a isenção do imposto de renda nessa rentabilidade mensal. E tem mais uma coisa, a gente pode ficar aqui, né, várias horas falando sobre características positivas dos fundos imobiliários, mas tem uma outra coisa que às vezes as pessoas não comentam, que para mim também é muito importante. Pô, explicar um fundo imobiliário, né, para uma pessoa que não entende, eu vou explicar para ele, é um fundo, então, pensar assim, se eu for fazendo um brainstorm agora, é um pacote que você botou um monte de lojas ou alguns shoppings ou de repente um único shopping e ele vai alugar, né, esse terreno ou essa loja, vai gerar uma rentabilidade e vai distribuir para o dono do imóvel. Esse tipo de relação, esse tipo de pagamento, esse tipo de contrato, acho que todos os brasileiros conhecem, porque ou comprou um apartamento, ou vive de aluguel, ou aluga uma loja, uma sala. Então, isso faz parte, já está no sangue de todo mundo. Então, vamos botar, empacotar essa relação, colocar em forma de fundo dentro do mercado financeiro, é um caminho mais simples de explicar do que explicar o que é uma ação, do que explicar o que é uma opção, um contrato futuro de Bovespa, um contrato futuro de taxa de juros, uma debênture. Só de falar alguns nomes, as pessoas já devem sentir calafrios. Agora, o fundo imobiliário não gera esse temor, né, essa distância. Então, eu gosto de fundo imobiliário principalmente por esses motivos. Tá? E, João, é interessante, né? Eu até gosto de falar que quem investe em fundo imobiliário, na verdade, o fundo imobiliário ele é um veículo de investimento, na verdade, exceto, né, os fundos de recebíveis, na verdade, você está investindo em imóveis, né? Só que o veículo que você está investindo não é diretamente comprando a propriedade, mas sim através de uma cota. Né? Mas você está... foi essa facilidade de entendimento aí que o Pada falou, que foi justamente que me cativou em fundos imobiliários e eu ter migrado todos os imóveis da minha família para aquisição de fundos imobiliários, né? E também ter saído, porque quando eu comecei a investir em ações, eu via aquela volatilidade, tentava entender os relatórios lá da Petrobras, não conseguia entender nada, porque aquilo ali é um mundo de variáveis, né? Então, me sinto mais seguro com um investimento que eu sei mais ou menos, caiu o rendimento, tudo bem, porque saiu inquilino. Então, qualquer um entende isso, né? Então, isso foi muito importante para eu investir nisso aí, e depois eu vi que o produto é espetacular e eu falei, vamos fazer uma plataforma aí para esse investimento que é sensacional e todo mundo, para mim era uma coisa muito óbvia, sabe? Que, olha, se a gente fizer uma plataforma para voltar a fundo imobiliário, vai ter um sucesso estrondoso, porque todo mundo vai gostar disso. Eu não tinha a menor dúvida quanto a isso. Então, fiz o negócio sem fazer nenhuma pesquisa de mercado. É óbvio. E João, João, desculpa, só para a gente acabou de uma coisa que eu acho que é importante, né? Você tem essa experiência, principalmente no mercado institucional, como você falou, banco de investimento, corretora, mas você fez uma transição antes de chegar aqui no CUBFI, né, em que você estava desenvolvendo um projeto, né, para ensinar pessoas, investidores iniciantes nesse mercado, né, não mercado de renda variável, mas mercado de capitais de forma geral. Então, você está hoje aqui no CUBFI também não é algo novo, quer dizer, você percebeu isso ao longo do teu projeto de estruturação de uma corretora,
que fundo imobiliário é algo que já era interessante, que os investidores, no primeiro momento que enxergavam, já tinham interesse em saber mais informações, né? Uhum. Que os investidores chegavam e já queriam mais informações, eu tenho que dividir em grupos, né? Porque quem entra no mercado financeiro, tem um grupo das pessoas que querem investir e procuram algumas coisas mais certas, ou um pensamento um pouco mais conservador, mas eu tinha dificuldade da turma que chegava, né? Eu falava, olha, tem fundo imobiliário, que você e tal, não sei o quê. Falava todas essas características que a gente está comentando aqui. Fala, não, eu quero aquela opção de 2 centavos, porque até o final do mês vai virar R$2 e eu vou ficar milionário. Fala, não, cara, não é assim que se investe. Pô, você pode perder todo o seu dinheiro, você não quer? Não quero saber. Então, assim, não era tão fácil. Não era todo mundo que queria saber de fundo imobiliário. Mas, para mim, né, assim, até chegar aqui no Clube EFI, eu fiquei durante 1 ano e pouco estudando muito o mercado de investimentos, né, para a pessoa física, os tipos de produto, a maneira de me comunicar. E eu decidi o seguinte, essa turma que quer ficar milionária do dia para a noite, comprando essas opções que a gente fala que é pó, né, porque vale 1, 2 centavos, se cai um pouquinho vira pó, né, pó, poeira, não vale mais nada. Então, assim, eu não quero me comunicar com essas pessoas. Quem quer ficar milionário da noite para o dia, eu não vejo futuro, entendeu? Essa pessoa ela não vai ficar muito tempo no mercado financeiro. O que eu vi, o que eu já vivi, é que essas pessoas elas ficam durante muito pouco tempo. Elas transferem, às vezes, uma quantia de dinheiro bem relevante, tá? E perdem. E elas falam, o mercado financeiro é uma droga, é muito ruim, é chato, você perde dinheiro, aqui todo mundo é um cassino. E não é. Então, essa turma que quer ficar rico de uma hora para outra, não é com quem eu dediquei meus esforços para entender. E quem quer ficar no mercado, quer construir patrimônio, quer entender o mercado financeiro, né, poupar, transferir o dinheirinho do seu salário todo mês, pensar no longo prazo, né, em realmente construir patrimônio, é com essas pessoas que eu estou querendo me comunicar, me conectar e ajudar. Porque aí realmente existe um trabalho para ser feito. Né? Com a outra turma é uma promessa sinceramente louca, né? E eu não me identifico com isso. Então, deixo para o resto da turma aqui. É a nossa filosofia, né, Pado? A gente, o produto do fundo imobiliário, a gente acredita tanto nele, né, como eu já falei em várias ocasiões, 100% do meu patrimônio está em fundo imobiliário, né, que para você mostrar o quanto que fundo imobiliário é bom, basta você não mentir, falar a verdade. A gente não precisa de apelar para essas artimanhas extremamente desonestas, né? Porque a pessoa que faz isso, ela sabe que ela está atuando de uma maneira extremamente desonesta. Ela não bota... Ela investe parte relevante do seu patrimônio no que ela está vendendo, né? Exatamente. Ela não coloca o corpo dela nessas próprias estratégias aí que elas vendem, né? Então, isso é uma coisa lamentável que acontece, mas é a realidade, né? E a gente está aqui para uma das nossas atuações aqui que a gente tem no Clube EFI é falar a verdade, a gente não tem nada para esconder e a gente quer construir relações de longo prazo com o nosso cliente, né? E não de curto prazo, né? Como esses outros outros negócios fazem, né? João, só para fazer um comentário. Nesse ponto que o Rodrigo está comentando, disso, que a gente acabou enveredando para esse lado do assunto, mas isso que a gente está fazendo aqui no Clube FI, até para quem está entrando e vendendo produto, essas promessas e tal, o que a gente está fazendo é até menos charmoso, porque ninguém aqui também quer vender produto e ficar rico de uma hora para outra, vendendo essas promessas irreais. A gente quer realmente ajudar as pessoas a construir um negócio no médio e longo prazo, e a gente tem essa característica, né? A gente se identifica por... um dos pontos é por esse. Mas a gente quer continuar assim, quer continuar construindo as coisas aos poucos. O Clube FI já existe há 4 anos, né? Me corrija aí se estiver sendo impreciso na data, mas já tem 4 anos. Hoje tem... Foi lançado exatamente no dia 19 de janeiro de 2015. 19 de janeiro de 2015. Então já tem um pouquinho mais, né? Já, mais 6 dias vai fazer 4 anos e 1 mês. Mas hoje o Clube FI tem 80 mil, ou está um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima? 80 mil usuários. 80 mil usuários num mercado pequeno, é uma parcela do mercado financeiro que fala de fundos imobiliários,
tem 200 mil CPFs e tem 80 mil pessoas que se inscreveram e se encontram aqui no nosso fórum, nos nossos produtos. Uma coisa que foi construída há muito tempo. Entendeu? Não foi há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás, ou alguém resolveu instalar o dedo e falar assim, vamos falar de fundo imobiliário. O BFI já está há 4 anos aí. Então, é uma coisa que foi construída ao longo de muito tempo. Agora eu falando aqui, muito mérito do Rodrigo, do Thiago, que já estão, o Rodrigo como fundador, o Thiago que já está há muitos anos no Clube FI, mais todos os sócios e colaboradores do Clube FI. Então, é um trabalho de formiguinha, né, que está sendo feito há muito tempo, e hoje a gente tem essa massa crítica, né, essa representatividade no mercado, mas com base em muito trabalho, muito suor. Não foi uma coisa que surgiu, não teve nenhuma promessa ou injeção de, sei lá, marketing, vamos captar leads e tal, e fazer um negócio grande aqui. Tem mais de 1/3 do mercado, né, com qualidade, com ferramentas, com uma plataforma estável, com ferramentas que ajudam as pessoas a entender como funcionam os fundos, quais são os setores, o que é pago de dividendos, você tira dúvidas lá dentro da comunidade. Então, fazer ainda um merchan, né? Entra no www.clubefi.com.br. Você vai ver. É pouco provável que você encontre alguma coisa semelhante, né, ao Clube FI na internet, em português ou em qualquer outra língua. Então, entra e vê sobre o que a gente está falando, o que a gente está construindo. E, João, dentro desse teu trabalho que você desenvolveu, né, nessa transição, quando você saiu, né, desse mercado institucional, de corretoras de banco de investimentos, você fez um trabalho bem interessante que eu acompanhei. Você tem lá um material que é Como Fazer o Dinheiro Trabalhar para Você, que é uma ideia também que eu conversas, né, com várias pessoas, o sonho sempre é essa questão da como eu conquisto a minha independência financeira. Quer dizer, como você falou, você não depender só do seu salário, né? Quer dizer, você ter uma renda que te ajude, né, a pagar as suas despesas, né? Até tem uma estatística aqui que você comentou, tem um dado do IBGE, não sei o número correto, mas é algo em torno de 3% somente das pessoas hoje que têm idade de aposentadoria que conseguem se manter, né, sem trabalhar ou ter uma fonte alternativa. Quer dizer, grande parte das pessoas entra em idade de aposentadoria, quer dizer, mais de 95% da população brasileira, e ela não consegue manter o mesmo padrão de vida com o salário da aposentadoria, quer dizer, com a aposentadoria, né? Principalmente do regime geral. Então, acaba que ela tem que continuar trabalhando ou vai acabar dependendo dos filhos, outros parentes, para poder se manter. Né? Então, acho que essa é a importância de agora, né? Os jovens, todo mundo que está trabalhando, em idade ativa, se preocupar. E tem essa questão de muitos, né? Eu quero me tornar independente do ponto de vista financeiro. Não sei se você concorda que o fundo imobiliário, de certa forma, ele ajuda nesse processo que você coloca, esse material, né? Daquela coisa da bola de neve, né? O dinheiro, em algum momento, vai trabalhar para você, dado que você está recebendo regularmente, né, aquele dividendo quase todo mês, e que você fica mais fácil de você olhar, compreender que você pode pegar aquele dinheiro e todo mês estar investindo novamente. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Só fazer um parênteses aqui, que esse assunto, o Padua desenvolveu um projeto relacionado a isso, que é tão interessante que a gente está desenvolvendo uma ferramenta, é uma surpresa, a gente não vai falar exatamente o que é, mas tem a ver com isso aí, baseado em fundos imobiliários, que a gente vai lançar em breve e que tem inspiração total nesse projeto aí do Padua. Enfim, aí o Padua está ajudando a gente a desenvolver essa ferramenta aí, vai ser a primeira coisa que a gente vai lançar, que vai ter a atuação do Padua também, porque várias coisas que ele está fazendo é relacionadas a negócios, mas ele também está ajudando a desenvolver ferramentas, e uma delas essa que a gente vai lançar, e eu vou dizer o seguinte, vai trazer um grande impacto para o mercado de fundos imobiliários, positivo, sem essas picaretagens aí que a gente vê por aí, né, de enriquecer da noite para o dia, mas ainda assim mostrando que fundos imobiliários você pode ter um retorno extraordinário se você tiver disciplina.
Enfim, então aguardem mais uns dias que a gente vai lançar em breve essa ferramenta e vai ter forte divulgação aí para todo mundo. Essa ferramenta vai ser uma barata, a gente está testando já. Já tem algum tempo que ela tá em desenvolvimento aí, a gente está em cima disso, porque quando a gente vai explicar, né, sobre o poderoso efeito dos juros compostos, é muito difícil, né? E foi esse conteúdo que você comentou, foi um vídeo, né? Então, eu chamei de a fórmula dos ricos, porque qualquer pessoa rica que não ganhou na Mega Sena, em uma loteria, ou teve alguma grande sorte, ou recebeu alguma herança, ela pegou essa fórmula, que eu chamei de fórmula dos ricos, que simplesmente é entender como funcionam os juros compostos, que até entrando um pouco assim na matemática, né, que não é muita matemática, mas é entender como uma fórmula, né, uma função exponencial funciona. Né? Ao invés da linha, deixa eu botar aqui o meu vídeo para eu ver se eu fazer a curva certa. Ao invés de você abrir uma empresa, fazer um investimento, sei lá, pensar em alguma coisa para o futuro, né? Então a gente está falando de uma linha temporal. Em vez do foguete, do avião, andar em linha reta para cima, tá? A curva exponencial ela faz assim, ó. Ela começa devagarinho aqui embaixo, ela começa e de repente ela faz assim, ó, e decola. É isso que a fórmula dos ricos faz. E entender a fórmula dos ricos é entender o poder dos juros compostos. E essa é uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem juros compostos, a gente ainda tem taxas de juros altas. E a gente falou um pouco mais cedo que não dá para ficar pensando em renda fixa, em viver, né, talvez desse tipo de juros, tá? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que os mesmos juros estando num patamar mais baixo, a gente continua tá exposto aqui no Brasil aos juros compostos. Então, antes você colocava 14% ao ano, né? Você colocava um dinheirinho e ele fazia assim. Agora, ele vai demorar para caramba para fazer assim. Só que a curva é essa, é isso, é exponencial. É como se fosse um triângulo aqui, né? Um L, tá? E é isso que os juros compostos fazem. E se você pegar essa fórmula dos ricos, tá? E essa ideia de juros compostos e fazer seu investimento em fundos imobiliários, você vê que você ganha dinheiro com os dividendos, com a valorização do imóvel, quando a economia vai bem e os terrenos se valorizam, os empreendimentos se valorizam, o seu dinheiro também se valoriza, você ganha mais dinheiro. A valorização dos dividendos também. E a valorização dos dividendos também. E se você reinveste, que foi isso que eu comentei, né? E a nossa ferramenta vai... Estou fazendo um spoiler, né, da ferramenta, mas se esse dividendo que você ganha, se você reinveste e você ainda ganha o seu saláriozinho ali, o teu contra-cheque, ainda pega mais um dinheiro e coloca mais um pouco, se você tem essa disciplina, aí você faz essa curva, faz assim, ó, um foguete para a lua. E a nossa ferramenta vai mostrar esse efeito na prática para vocês. Porque essa é a dificuldade. Como explicar uma fórmula exponencial, né, uma função exponencial, para uma pessoa que não gosta de matemática, que é a grande maioria das pessoas, né? Ô, João, e essa ideia... Né? João, essa ideia não é nova, né? Quem já percebeu isso foi o Albert Einstein. Tem uma frase que fala que os juros compostos são a maior força do universo. E uma vez também, em outro contexto, ele colocou que perguntaram para ele qual que foi algo mais poderoso que o homem já criou, né? Todo mundo pensou, não, falar bomba atômica, coisa assim, tipo, não, foi os juros compostos, né? Quer dizer, dado o poder, né? Se você botar aí na internet, você vai ver que existe essa afirmação aí do Albert Einstein. Então tem que pegar uma carona. O Albert Einstein vai ser nosso garoto propaganda desse aí, hein? Outro spoiler que eu estou revelando aqui. Pois é. Mas é isso. E eu, naquela época, quando eu criei esse conteúdo, eu falei, gente, você não precisa buscar fórmulas milionárias, ficar rico do dia para a noite e tal. Tem que ter só paciência, disciplina, entender como é que esse negócio funciona e fazer essa fórmula trabalhar para você. Então, essa fórmula pode trabalhar de diversas maneiras. E onde ela trabalha de uma maneira excepcional é com dinheiro. Então, você bota, mesmo que seja pouco dinheiro.
Se você botar muito pouco dinheiro, talvez você precise de um pouco mais de tempo. Mas depois que a curva passar desse ponto de inflexão e fizer assim, acabou, para todo mundo, acabou. Ela vai lá e você realmente fica rico. E uma outra coisa interessante que eu gosto do mercado financeiro, tá? E dessa fórmula dos juros compostos, é uma questão até um pouco social. Tá? Você pode achar que é brincadeira, mas essa fórmula é o que eu chamo de uma fórmula burra. Porque ela não pergunta de onde veio o dinheiro, qual é o seu nome, se você tem faculdade ou não, se você trabalha ou não. Você botou a fórmula para trabalhar para você, colocou o dinheiro para trabalhar, o dinheiro se multiplica. Ela vai embora. Entendeu? O dinheiro simplesmente se multiplica. Você pode até querer fazer muita besteira, mas se você fizer com disciplina isso, cara, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, então todo mundo pode ficar rico, todo mundo pode ficar milionário? Na verdade é que pode. Então, Pode, mas não em 6 meses ou um ano. Então, João, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que toda a nossa audiência vai gostar, que é a questão, né, dada a sua experiência como formador de mercado, né, um market maker, o fundo imobiliário tem alguns fundos ainda com alguns problemas de liquidez, né, enfim, ainda não é um mercado como é um mercado de ações. Então, dada a sua experiência, né, nessa função de formador de mercado, você acha que esse tipo de situação vai ocorrer também com os fundos imobiliários? Quer dizer, vai ter fundos imobiliários sendo negociados com a participação também de formadores de mercado, que melhoraria a liquidez para os investidores? Thiago, eu acho que o formador de mercado ele é bom para qualquer tipo de ativo, qualquer mercado, ações, derivativos, inclusive fundos imobiliários. Eu não vejo hoje muitas casas interessadas em fazer um bom trabalho de promoção de liquidez no mercado secundário. Eu não sei se tem gente disponível e com conhecimento necessário para estimular a liquidez em qualquer mercado, tá? Mas e até de uma maneira artesanal, né? Quando a liquidez é muito reduzida, você não consegue colocar algoritmos de liquidez para trabalhar para você. Então, essa maneira artesanal, que até que eu tenho experiência, não é uma coisa que eu vejo com muita frequência no mercado hoje. Então, eu não sei como se daria. Óbvio, se tivesse esse tipo de profissional, esse tipo de conhecimento aí à disposição da indústria de fundos imobiliários, seria excelente. Até porque eu vejo que o mercado secundário, né, que é isso que você perguntou sobre a liquidez, é extremamente saudável para a economia como um todo. Né? No mercado secundário, que você pega um ativo, né, e você pode falar até de produtos como o Mercado Livre, ele é um mercado secundário, a OLX, o eBay, ele é uma plataforma de mercado secundário, que as pessoas pegam ativos, né, coisas que já existem e colocam à disposição aí da plataforma para quem tiver interesse comprar. Então, o mercado secundário de ações e de fundos imobiliários é a mesma coisa. Hoje eu entendo que a liquidez é reduzida porque tem uma característica que eu vejo muito interessante, que os investidores, pessoas físicas, que compram cotas dos fundos imobiliários, ele já tem a cabeça, né, o mindset de comprar para o médio e para o longo prazo. Então, ele não vai no mercado secundário vender as suas cotas todos os dias. Né? Você não tem aquela classe de investidores, né, se é que dá para dizer, de swing trader ou de day trader que fica lá comprando e vendendo durante. Esse tipo de investidor, os day traders, os swing traders, os market makers, eles estimulam, né, esse mercado secundário. E isso é muito saudável, porque está sempre oxigenando a base de investidores, está sempre trocando de dinheiro, né, os ativos trocando de mão, entrando e saindo dinheiro do mercado. Isso é muito bom para a economia. Tá? Eu acho que conforme o mercado for aumentando em número de investidores pessoa física, em número de investidores institucionais, novos fundos, novos aportes, né, forem sendo feitos, né, aumentando a gente chama aí do asset under management, né, a quantidade de dinheiro sendo aplicado e reinvestido na economia real, conforme isso tudo for aumentando, a liquidez tende a melhorar. Só que em paralelo ao mercado de ações, que é o que eu mais conheço, né, você tinha ações, né, de empresas muito boas que ninguém queria vender. Então, grandes investidores iam lá, compravam uma quantidade muito, muito relevante e sentavam em cima da posição, né, da posição de ações. E o mercado secundário tinha muito pouca liquidez. Então, até o trabalho do formador de mercado era muito importante nessas situações. Engraçado é que, né, como eu acabei de falar, no mercado de fundos imobiliários isso é muito frequente para diversos tipos de investidor.
Então, assim, eu acho que a liquidez vai aumentar, conforme o mercado, né, em todos esses números, né, essas variáveis for aumentando, apesar dessa característica de médio e longo prazo natural já da indústria de fundos imobiliários. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, com certeza. Acho que essa minha ideia, essa curiosidade, né, que eu sei, acho que o pessoal que já está acostumado com renda variável sabe que existe, né, esse formador de mercado. Acho que isso também ajudaria, mas tudo que você colocou não é um processo tão simples assim para fundo imobiliário. Mas interessante, João. Obrigado aí pela compartilhar todo esse conhecimento. E para a gente poder fechar, né, a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse então as tuas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, participar do seu programa, poder ser entrevistado por você e compartilhar com todos os clientes, os usuários, né, a comunidade do Clube FI e de fundos imobiliários e novos investidores, né, que estão assistindo a esse vídeo, ter essa oportunidade de me comunicar e me apresentar, para mim é muito bom. Eu espero contribuir e ajudar, né, a indústria e o mercado e trazer essa minha experiência, né, fazer isso trabalhar para ajudar todo mundo, né, todos os players, tanto os institucionais quanto os investidores, pessoa física. Por isso que eu decidi estar aqui com vocês. Então, obrigado aí pelo espaço. E, Rodrigo, então, deixa o seu recado final aí também. Não, legal, Thiago. Eu queria agradecer em especial o Pada, que ele começou a trabalhar no Clube FI, foi quando? No mês de janeiro, né? No iniciozinho de janeiro, e ele já está trabalhando de maneira, já está trazendo resultados extremamente relevantes que ainda não está aparecendo para o usuário, né? Mas o Pada é um cara que tem uma desenvoltura com negócios muito boa, ele é muito competente para isso. Eu vou poder focar na minha área, que é na área de tecnologia, que é o que eu mais gosto, e deixar essa parte aí de business para o Padua, que vai preencher essa nossa lacuna que a gente que era um pouco deficiente. Ou seja, acho que com a entrada do Padua a gente montou o Dream Team, né? Porque tem o Léo, que é um grande diretor de arte, né? Que faz toda a beleza do site por causa dele. Tem o Otuki, tem o Felipe, que é o outro sócio que trabalha comigo na parte de engenharia de software. Então, agora a gente está com um time aí, cada um numa área bem específica, e o Pada tem uma competência para trazer novos negócios para o Clube FI, e o nosso usuário vai ver o resultado aí logo em breve. Até março, né, a gente já vai dar para o usuário sentir aí a presença do Pada aí no Clube FI. Então, eu queria agradecer aqui publicamente, enormemente, aí a sua participação. Seja bem-vindo e tomara que seja longa a sua trajetória aqui no Clube FI. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Espero estar à altura aí dos seus comentários e que o usuário possa perceber realmente esse trabalho todo que a gente aqui, como um grupo, está desenvolvendo. Obrigado. Então, Rodrigo, obrigado aí de novo pela tua participação. Volte sempre. João, também obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. E esse ano, então, grande expectativa aí, né, que o João vai estar acrescentando bastante coisa aí para o nosso audiente, para os nossos assinantes. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau.